Olá, tudo bem? Me chamo Bernardo Barbosa Sampaio de Souza, discente do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, e vou apresentar agora o segundo relatório da disciplina de Anatomia e Fisiologia Vegetal, do módulo de Fisiologia Vegetal, onde a professora é Neuza Steiner. Bem, vamos lá. Quais são os objetivos desse relatório? Bem, temos como objetivo aqui observar a importância da luz no crescimento vegetal, ou seja, como que ocorre a fotossíntese, como a fotossíntese e a necessidade da luz faz com que as plantas cresçam. Além disso, também iremos observar empiricamente o conceito de fototropismo, ou seja, na ausência ou presença de luz, como que ocorre isso? Que é justamente o que o experimento traz para a gente, essa comparação. E também analisar os efeitos do hormônio vegetal auxina. Os hormônios vegetais eles são importantes para uma gama de processos que ocorrem nas plantas, né, nos processos fisiológicos. E aqui nesse caso, como teremos mais para frente nos procedimentos, veremos que a auxina está diretamente ligada aos processos observados. Bem, aqui temos então algumas fotos que eu tirei dos procedimentos, como eles foram feitos. Eu utilizei o tomate Santa Cruz, essa qualidade aqui, para realizar o experimento. Em dois vasos desse tipo aqui, com terra, com substrato de terra adubado, eu realizei o plantio dessas sementes. E qual a diferença dos dois? Em um foi feito foi utilizado esse saco aqui para cobrir, né, o vaso, e no outro ficou livre, sem cobertura. Bem, e por que existem esses furos aqui? Esses furos existem para permitir que a luz entre somente por aqui, por esses locais, ficando então a planta, após germinar, recebendo luz só de um lado, né? Já aqui não, aqui a luz incide diretamente sobre as plantas que irão germinar. Bem, aqui agora eu trouxe um GIF que mostra o processo de crescimento das plantas de tomate no vaso coberto. Aqui foram tiradas fotos a cada 7 dias, durante 21 dias. Então eu fiz esse GIF aqui para estar mostrando o crescimento. Germinou, elas foram crescendo. E aqui no caso eu retirei o papel para tirar as fotos. Mas é possível observar que o crescimento ele se deu de uma forma um pouco diferenciada, não foi exatamente reta. Ele ocorreu de uma forma tendendo para o lado onde a luz entrava através do papel. Bem, aqui então temos o crescimento no vaso descoberto. Como podemos observar, o crescimento dessas sementes aqui ocorreu de forma em pé, ereta. Essas outras que germinaram aqui de uma forma um pouco diferente, elas germinaram dessa forma pois as primeiras sementes não tinham germinado. Então eu tive que realizar o plantio novamente dessas que estão aqui no meio, e aí sim elas germinaram da forma correta. Bem, aqui então temos os resultados, né? A imagem final do vaso coberto e a imagem final do vaso descoberto. Como podemos observar, é nítido a diferença. O crescimento dos tomates, das plantas de tomate aqui, a germinação, ela ocorreu nitidamente com as plantas buscando a luz solar. Ou seja, como havia pouca incidência devido ao saco de papel, então elas buscam a luz solar. Então, para esse lado aqui que elas estão tendendo, é por onde havia a entrada de luz solar, né? Já aqui não. Olha como o crescimento foi reto. Foi para cima. Ou seja, a luz estava incidindo diretamente. Então não havia necessidade dessas plantas em buscarem a luz, correto? Então vamos agora para a discussão. Como ocorreu a germinação e o crescimento das plantúlas de tomate nas duas situações? Bem, a germinação foi igual nas duas situações, pois a semente de tomate não é um tipo de semente que necessita de luz solar para quebrar a sua dormência. Se fosse o caso, como existem sementes desse tipo, seria necessário a ação da gibberellina para que essa dormência fosse quebrada. Bem, já o crescimento ocorreu de forma diferente. Devido ao quê? Devido ao fototropismo positivo que gera esse efeito aqui, que eu vou explicar agora.
Enfim, quais as diferenças, né, no crescimento, por que elas ocorreram e qual o fator ambiental determinante nessas diferenças? Bem, o fator ambiental determinante é a luminosidade. E o que a luminosidade faz? Quando ela incide só de um lado, como era no caso da caixa do vaso coberto com o papel craft, o que nós temos? Nós temos as auxinas naturalmente tendendo para este lado aqui oposto ao da luz solar, e as auxinas são responsáveis pelo crescimento, pelo alongamento das células vegetais. Então o que ocorre é que esse lado aqui vai crescer mais, fazendo com que ela tombe para o lado da luminosidade. Bem, então a diferença foi nessa no crescimento. Aqui havia Sol incidindo de forma normal, assim, reto, ela cresceu para cima, né, de forma ereta, e a outra tendeu para a direção de onde havia a luz solar. Bem, por que ocorreu as diferenças e explique quais os principais hormônios envolvidos nessas diferentes respostas. Bem, os principais hormônios são as auxinas no caso que possuem essa função que eu descrevi aqui e desencadeiam esse efeito. Também nós podemos falar sobre as giberalinas, se fosse no caso da germinação, né, se fossem plantas que possuem essa semente que germina em condições só de frio e de ausência de luz solar. Porém, no caso o tomate não necessita disso. E também podemos falar do ácido abscíssico, que ele está relacionado também com a maturação da semente. Ou seja, a semente ela só germina quando ela está num nível que ela possui proteínas, lipídios suficientes para que haja então o nascimento, né, dessa planta, para que então ela possa se desenvolver. E aí a auxina vai entrar em ação para promover o crescimento do ápice caulinar. Bem, esse foi o relatório, espero que tenham entendido e até o próximo.